Olá pessoal, essa é a 16ª aula do curso de orientação a objetos e hoje vamos trabalhar então com a nossa abstração, só que na prática. A última aula a gente viu o conceito, eu mostrei alguns exemplos aí, falei um pouquinho das principais características da abstração e hoje vamos colocar em prática. Então, para isso, vamos criar uma pastinha aqui, ó. Eu vou colocar o nome de 13 abstração. Vou acessar essa pasta com o comando cd 13 abstração e criar um projeto com o .NET New Console. Só isso, tá bom? Vou até ocultar o meu terminal para a gente ter uma área melhor para visualizar o nosso exemplo, atualizar aqui e show de bola. Vou abrir a minha program, vou deixar já aberto aqui porque eu vou instanciar depois alguns objetos e vamos criar três classes, ó. Vou dar aqui um botão, com o botão direito, New File, ó. Padrão.cs. Pessoa física.cs. E pessoa jurídica.cs. Como se fosse um sisteminha bancário, tá bom? Então temos duas vertentes aí de clientes, pessoa física e jurídica. Padrão. Vou colocar aqui um using system para eu poder ter acesso ao comando de console para exibir uma mensagem depois no meu terminal. E vou colocar aqui minha abstract class padrão. Então tá. Quando você cria uma classe abstrata, você está criando um padrão para os seus projetos. Então, assim, eu posso ter métodos obrigatórios ou opcionais. Eu vou criar aqui dois métodos. Um obrigatório e outro opcional. Vamos começar pelo obrigatório. O método obrigatório, ele pode ser público ou protegido, tudo bem? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui public, abstract, aqui tem uma palavrinha nova no meio. Aí o nosso C# já vai ficar ligado que esse método aqui é um método obrigatório, ele tem que ser utilizado em pessoa física e jurídica, se implementado. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, public abstract void, eu vou colocar aqui uma taxa, ó, taxa empréstimo. Double valor. Olha só que interessante, eu quero saber qual taxa vai ser paga, o cliente vai ter que pagar para o banco se fizer um determinado empréstimo, tá bom? Notem que aqui eu coloquei um ponto e vírgula e não as chaves, como de costume. Por quê? A regra de negócio, que é o cálculo acondicional, dentre outras funcionalidades, isso vai ficar na classe pessoa física e na pessoa jurídica, tá bom? Então, eu só estou dizendo, pessoa física e jurídica, se implementar padrão, tem que ter um método público, void, taxa empréstimo, pedindo obrigatoriamente um método. Então, o público, void, o nome do método e o parâmetro, isso tem que ser obrigatório, tá bom? Já um método opcional, por exemplo, eu vou calcular aqui, por exemplo, aqui, uma poupança, tá bom? Ó, public void cálculo poupança. Algo bem simples aqui, tá bom? Aí vamos fazer assim, ó. Vou colocar um console.writeLine. Aqui é um método convencional. Então, por exemplo, para cálculo de poupança, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu posso vir aqui e pedir duas coisas. Primeiro, qual é o valor que vai ser aplicado e qual é a taxa. Ah, a taxa vai ser em 0.05, 0.10. Beleza. Tranquilo, ó. E aqui eu posso colocar, ó, ganhos obtidos pela poupança. Só vou tirar aqui do zoom, ó, valor vezes taxa. Então, esse aqui é um método que tanto pessoa física quanto jurídica podem utilizar, se quiser, ok? Agora, se não quiser,
tranquilo, tá bom? Então, beleza, feito isso, a gente pode vir aqui em pessoa física, colocar aqui um Using System, e daí eu vou colocar aqui ó, a minha class pessoa física. Se eu colocar aqui já um 2 pontos padrão para ele herdar, olha só que legal, ó. Aqui tá certinho, bacaninha, tá bom? Em alguns Visual Studio Code, ele talvez já vai ficar meio vermelhinho aqui embaixo, tá bom? Se não ficar como o meu, não tem problema. Mas o que acontece? Se ele ficar com um sublinhado aqui embaixo de pessoa física, é porque a gente está herdando a padrão, mas nós não criamos, ou melhor, não utilizamos o método abstrato. Então, assim, se você for compilar o projeto dessa maneira, ele vai dar erro, porque temos aqui um método abstrato, um método obrigatório, porém ele não está sendo utilizado aqui, tá bom? Então, para não dar nenhum erro, eu já vou chamar um método aqui, ó, método obrigatório. Public override. Por que override? Porque assim, eu vou utilizar o método taxa empréstimo, porém eu vou ter que criar minha própria regra de negócios. Eu tenho que colocar o meu cálculo, a minha condicional ou algo do gênero. Então eu vou sobrescrever, eu vou colocar no caso uma característica de pessoa física. Então aqui ó, colocar mesma coisinha ó, void taxa empréstimo. E aqui, por exemplo, vai ser um console.writeLine e vou escrever aqui, ó, taxa de empréstimo para pessoa física R cifrão. E aqui eu vou inventar uma taxa, tá bom, gente? Vamos imaginar que a pessoa que fizer o empréstimo por pessoa física, tá bom? Vai pagar uma taxa de 10% sobre o valor. Então, valor vezes 0,1. Bem simples, tá bom? Eu até posso copiar isso tudo para ganhar um tempinho, ó. Vou dar um Ctrl C, vou em pessoa jurídica e dou um Ctrl V. O que eu vou fazer de alteração aqui? O nome da classe não é pessoa física, é pessoa jurídica. Certinho? E aqui, a taxa de empréstimo é para pessoa jurídica e não física. E aqui eu posso colocar uma taxa maior. 20%, por exemplo. Então tá feito. Vamos fazer nosso teste lá na nossa program. Olha só que legal. Vou instanciar dois objetos. Aqui, ó. Pessoa física PF igual new pessoa física. PF ponto. Ó, eu tenho acesso ao cálculo de poupança, mas ele é totalmente opcional. E eu tenho aqui o meu empréstimo. Vou colocar, por exemplo, R$1.000. Pessoa jurídica, PJ, igual new pessoa jurídica, PJ ponto empréstimo, perdão, taxa empréstimo, R$1.000 também. Só para a gente ver se tem diferença, se o cálculo vai vir aí certinho com 10% e 20%. Deixa eu abrir aqui o meu terminal. .NET Run. Vamos ver rapidinho. Tá aqui, ó. Taxa de empréstimo para pessoa física, R$100, é 10% sobre 1.000. E taxa de empréstimo para pessoa jurídica, 200, é 20% sobre os R$1.000. Então notem que este método taxa empréstimo, ele foi obrigatório eu implementar, eu utilizar. Agora, em nenhum momento deu erro no meu cálculo poupança, porque é um método opcional que pessoa física e jurídica podem utilizar se quiser. Aqui eu não quis utilizar em nenhum, mas se eu quisesse, não tem problema. Agora, a taxa empréstimo, esse aqui é o grande problema. Porque, como eu falei, se a gente não tivesse, por exemplo, implementado, ó, eu vou remover de pessoa física, por exemplo, só para a gente testar. Deixa eu dar um clear aqui, ó. Opa, perdão. É aqui. Clear. .NET Run. Viu, ó? Ele deu um erro dizendo que a pessoa física não implementou
o nosso taxa empréstimo, viu? Então, nesse caso, esse ocorre porque o nosso método abstrato não foi utilizado, nosso método taxa empréstimo, beleza? E agora, né, se eu tentar fazer de novo aqui o teste, show de bola, viu? Espero que tenha entendido e até a próxima aula.